Eu fiz muitos vídeos sobre certos indicadores do corpo de alguém, seja sua pele ou olhando seus olhos ou lábios para determinar o que está acontecendo por dentro. Pois bem, hoje vamos falar sobre a relação entre a pele de uma pessoa e o diabetes. Sua pele revela muito. No final deste vídeo, você poderá olhar para alguém, observar sua pele e saber se ela tem diabetes ou não. E, claro, você pode aplicar isso a si mesmo. Se você tiver algum desses problemas de pele, vou lhe dizer o que fazer. Mas aqui está o grande problema que vejo com diabetes em geral. Okay. O objetivo da medicina é ajudar a controlar e regular o açúcar no sangue. Então, você recebe certos medicamentos para ajudar a normalizar o açúcar no sangue. Bem, praticamente problema resolvido. Se pudéssemos controlar seus açúcares no sangue, você ficaria bem. Mas minha pergunta é, o que você quer dizer com controlar o açúcar no sangue? Bem, você está baixando o açúcar no sangue para um nível normal, certo? Assim como você faria com pressão alta e medicamentos. Mas a pergunta que tenho é para onde está indo esse açúcar que você está administrando ou diminuindo? Está evaporando ou está apenas indo de um lugar para outro? E a resposta é ir de um lugar para outro. Vai do seu sangue para outras partes do seu corpo, como o fígado, como os órgãos. Está sendo convertido em gordura como o fígado gorduroso. Então não está corrigindo nada. É apenas transferir um problema para outro problema. Portanto, há dois problemas principais com o diabetes em relação à sua pele. Um problema com a glicemia alta afetando diretamente sua pele ou mesmo indiretamente. E então você tem outros problemas relacionados ao hormônio que está envolvido com o diabetes chamado insulina. Então, vamos começar com a parte da insulina primeiro. A insulina é um hormônio redutor de glicose. Ok, quando você tem glicose alta no sangue, também terá, pelo menos inicialmente, um nível muito alto de insulina para combater esse nível de glicose no sangue. Glucose. Sem contar que o corpo vai começar a desenvolver resistência à insulina, que vai mandar informações de volta ao pâncreas dizendo que precisamos aumentar mais insulina para combater ou penetrar essa resistência. Com diabetes e pré-diabetes, você geralmente sempre tem um nível mais alto de insulina. Raramente é testado. Principalmente eles se concentram na glicose no sangue. Ok, mas se eles testassem a insulina de alguém, ela estaria mais alta até o ponto em que o pâncreas fica tão exausto que não consegue produzir insulina e então começa a diminuir. Nesse momento, a pessoa precisa começar a tomar insulina, infelizmente, mas isso é outro assunto. Então, quando temos níveis mais altos de insulina e resistência à insulina, um sintoma comum disso está relacionado à pele. Chama-se acantose nigrocanthus. Este é realmente um dos sintomas comuns de resistência à insulina. E é uma situação em que sua pele está escurecendo. Está parecendo mais bronzeado e quase tem uma textura aveludada. To it. Acumula-se principalmente nas diferentes dobras do corpo. As axilas, a lateral do pescoço, a nuca, as diferentes dobras como a dobra do cotovelo. E isso ocorre por causa de uma célula chamada melanócito que produz a melanina, que é o pigmento da pele de alguém. A resistência à insulina causa uma superprodução dessa célula. Ok, então esse é o primeiro problema de pele. O segundo problema de pele sobre o qual falarei relacionado à insulina são as marcas na pele. Tags. Portanto, a insulina é um hormônio anabólico. E quando você produz muita insulina, tudo bem, isso faz as coisas crescerem. Faz esses muitos tumores. E assim uma marca de pele é um crescimento benigno. E essa é a conexão com uma marca de pele. Aumentamos a insulina, aumentamos o crescimento. E, a propósito, se você quiser saber como se livrar das marcas na pele rapidamente, colocarei um link abaixo. Tudo bem. Os próximos problemas de pele são chamados de esclerose digital. E esta é apenas uma condição da pele em que sua pele é mais espessa. Ok. A textura é áspera e você provavelmente tem algum ressecamento. Você tem alguma descamação e isso também vem de níveis elevados de insulina no sangue. E assim as células da sua pele têm essas pequenas células chamadas queratinócitos. Então a insulina afeta essas células, faz com que cresçam de forma anormal, dando-lhe uma pele mais grossa ou áspera. E também me arrisco a dizer que provavelmente também está envolvido nos calos, como ter um calo na pele. Tudo bem. A próxima condição afetada pela insulina é que a pele afetada pela insulina é apenas acne. Quando você tem insulina aumentada, e isso ocorre especialmente em mulheres, tudo bem,
especialmente com a síndrome do ovário policístico, onde você tem esse alto nível de andrógeno, que está afetando a glândula sebácea ou a glândula sebácea da pele, aumentando o risco de contrair acne. Então, o que está por trás de um andrógeno elevado é uma insulina elevada. É realmente uma elevação da insulina causando a elevação do andrógeno. E a acne é apenas um dos sintomas. Agora, outra coisa sobre resistência à insulina e açúcar no sangue também é o que isso pode fazer ao sistema imunológico. Pode diminuir o sistema imunológico da pessoa, aumentando o risco de infecções. Certos tipos de infecções bacterianas podem levar a cistos, como o cisto de Baker, por exemplo. E tenho notado na prática que uma porcentagem muito alta de pessoas que têm cistos de Baker também são diabéticas. E isso envolve a relação entre o que o açúcar no sangue faz ao seu sistema imunológico. Agora vamos apenas falar sobre o nível de glicose no sangue. Quando o nível de glicose no sangue aumenta, você pode desenvolver muitos problemas de circulação na pele. Ok. E assim, quando os minúsculos capilares são afetados na parte inferior das pernas, por exemplo, você pode desenvolver esses pequenos pontos ou manchas vermelhas ou roxas, que são chamados de petequias ou púrpura. Portanto, petequias são os pequenos pontos roxos vermelhos reais e púrpura são os maiores. Mas isso é um problema com a circulação porque os leitos capilares estão sendo destruídos e você está recebendo esse vazamento de sangue no tecido. Então você geralmente vê isso na parte inferior das pernas dos diabéticos, onde eles têm todas essas diferentes marcas pretas e azuis. Parece que está machucado, mas isso realmente está acontecendo porque o alto nível de glicose realmente destrói tanto a microcirculação, os minúsculos capilares, quanto a macrocirculação, seus vasos sanguíneos em geral. Então você está perdendo oxigênio e fluxo sanguíneo para os tecidos, começando primeiro pela parte periférica do corpo, como acontece nos pés e depois na parte inferior dos tornozelos. Isso nos leva à próxima condição, que é a gangrena, na qual seus pés e dedos começam a ficar com cores diferentes como verde, preto, marrom, azul. Esta é uma complicação diabética grave de basicamente causar a morte de seus tecidos. Ok. Então eles começam a amputar seu pé e ele começa a se espalhar cada vez mais alto até que eles podem acabar amputando a perna inteira. E um certo tipo de gangrena chamada gangrena úmida também tem um componente de infecção. Então agora temos uma infecção por causa da perda de fluxo sanguíneo, porque a glicose no sangue está muito alta. Agora você também pode ter úlceras nas pernas ou nos pés por ser diabético. E isso também é causado por má circulação e uma infecção porque o sistema imunológico é inibido quando você tem essa condição. Outra condição que você pode facilmente observar é um problema de açúcar no sangue. Não apenas diabetes ou pré-diabetes, mas até mesmo a condição que ocorre antes disso, que é a resistência à insulina. Se você olhar para os olhos da pessoa, eles parecem inchados e vermelhos. Estou falando das pálpebras. Eu tive um pouco disso há muito tempo e não tinha ideia de onde isso estava vindo. Você sabe, as pálpebras, se estiverem inchadas, podem ser um problema renal. Mas qual é a causa número 1 de insuficiência renal? É diabetes. Então, com diabetes e pré-diabetes, você tem muita retenção de líquidos que aparece nos olhos. Também pode aparecer na parte inferior das pernas e pés. Então, eu apenas dei a você algumas condições de pele diferentes relacionadas ao açúcar no sangue e à insulina. Mas a minha pergunta sempre se resume a, rapaz, há tanto foco em tratar o sintoma, em diagnosticar essas condições, mas muito pouca energia ou foco em tratar o próprio diabetes, a glicemia alta, e o que causa isso? Então eu não sei. É uma loucura para mim que esse problema óbvio de consumir muito açúcar e carboidratos não seja realmente tratado ou focado. Isso me surpreende. Mas quanto mais você pensa sobre isso, realmente se relaciona com a medicação. Há muito dinheiro envolvido nessa condição. E se realmente fosse assim tão fácil, haveria indústrias inteiras que não ganhariam tanto dinheiro, tanto na parte de medicamentos quanto aqui também na parte de alimentos.
Portanto, se você quiser ver algumas mudanças dramáticas em sua pele se tiver diabetes, isso é o que eu faria imediatamente. Ok, eu faria uma dieta baixa em carboidratos. Número 1. Comece a fazer jejum intermitente. Ambas as ações ali criaram uma diferença significativa rapidamente. Eu também começaria a consumir cerca de uma colher de sopa de vinagre de maçã na minha água algumas vezes ao dia. O vinagre de maçã tem um efeito potente em ajudar alguém com problemas de açúcar no sangue e tornar a insulina mais sensível e na correção desse problema de resistência à insulina. E a próxima coisa que eu faria é provavelmente tomar uma das versões à base de plantas mais eficazes da metformina, como uma versão natural da metformina que você pode tomar. É bem estudado e se chama berberina. Ok. Agora a berberina em um estudo que vou postar abaixo teve efeitos idênticos na regulação do açúcar no sangue se você comparar com a metformina, mas sem efeitos colaterais e mostrou efeitos ainda melhores na regulação do colesterol, regulação do triglicérido, melhora no fígado gorduroso, diminuição de problemas relacionados ao coração, diminuição da inflamação, bem como melhora nas condições da pele relacionadas ao diabetes, como a acne e inflamação, e é mais barato e tem menos efeitos colaterais. Então certo, e 1 minuto de jejum, vinagre de maçã e berberina. Agora, como a berberina é um lançador tão pesado quando estamos lidando com o açúcar no sangue, se você ainda não viu meu vídeo diretamente sobre a berberina, eu o coloco aqui. Confira. Check it out.